E minha gente, aqui em Aparecida a gente aprende sempre muita coisa com Nossa Senhora. E Nossa Senhora é o caminho mais certo, mais autêntico que nos leva até o seu verdadeiro filho. Eu sempre digo, se Maria não está com Jesus, o Jesus pode ser falso, viu? Pode ser fake. É Nossa Senhora que dá essa autenticidade, é esse o Jesus verdadeiro. E hoje a gente quer descobrir, sabe o quê? Por que a igreja chama Nossa Senhora de mulher eucarística, né? Aquela que nos auxilia com o seu exemplo de mãe, de discípula, né? A ir ao encontro do verdadeiro Jesus eucarístico, a compreender esse mistério maravilhoso da Eucaristia, né? E a gente tem então para conversar com isso um amigão de todo o coração, embora eu veja tão pouco, que é o professor Vinícius Paiva, mestre em teologia e faz parte da Academia Marial. Vinícius, que bom ver você, meu irmão, um abraço grande, seja bem-vindo. Que alegria, ganhei o meu dia em falar com o Padre Ulisses, né? Espero que toque a sua consciência na dívida que você tem, não paga jamais, viu? Eu não me esqueço. Tá bem, tudo bem com a família, com a esposa, com os filhos? Tudo bem, graças a Deus. Fizemos 25 anos de casado semana passada. Meu Deus do céu, parabéns para vocês, viu? Mais 25 anos, se Deus quiser, né? Para ver os filhos todos crescidos e assim seguindo o caminho de pai e mãe, se Deus quiser. Vinícius, vamos conversar um pouquinho sobre Nossa Senhora e essa ligação dela com a Eucaristia, né? Esse maravilhoso, digamos assim, essa conexão profunda de Maria com a Eucaristia. E eu queria que você, então, nos ajudasse a refletir, né? A gente lembra que São João Paulo II chamou Maria de mulher eucarística. O que é que poderia significar, né, esse tipo de expressão? Primeiro que é muito oportuno hoje falarmos sobre esse tema, no dia de hoje, nessa memória da bem-aventurada Maria, mãe da Igreja, né, um dia após Pentecostes. Por que, Padre Ulisses? Justamente ela é a mãe, a mulher eucarística, porque ela é mãe de Cristo, ela é mãe de Cristo e mãe do corpo de Cristo, portanto, mãe da Igreja. Na hora que Cristo torna o seu corpo, ele faz isso não só pela Eucaristia, mas pela sua entrega na cruz, entrega o seu corpo, a sua vida, e ao mesmo tempo entrega a sua mãe, é uma dupla entrega. Ali ela assume aquele papel que ela já tinha aceitado na encarnação, de se tornar não apenas mãe de Cristo, mãe de Jesus, mas também mãe do corpo de Cristo, mãe da Igreja e mãe da humanidade. Então, falar de Maria como mulher eucarística é sim falar de Jesus eucarístico, mas é sim falar da Igreja, dessa Igreja eucarística que é corpo de Cristo. E é tão importante perceber, não é mesmo? E ter sempre aquela consciência que o Vaticano II nos trouxe quando falamos a palavra igreja, não estamos falando de padre, de bispo, de papa, estamos falando do povo de Deus, né? Maria é mãe do povo de Deus, né? Na medida em que gerou Jesus, na medida em que essa humanidade de Jesus brotou da sua carne, né? Lá estamos nós, nessa carne, nessa humanidade nova que Jesus nos trouxe. Isso também a gente lembra sempre que Nossa Senhora nunca foi passiva na sua missão, né? Essa dimensão eucarística, porque a Eucaristia, afinal, é o ponto alto do ser igreja, é o cume, o ápice, é a fonte do ser igreja. E sem a Eucaristia, nós ficamos com as nossas imagens, as nossas palavras e pregamos, mas não tem aquela dimensão de união profunda com a humanidade de Jesus, que se manifesta na Eucaristia, na Santa Comunhão. Então, como é que você vê, por exemplo, tudo isso nessa missão que Maria foi uma mulher eucarística nesse sentido, Maria vivenciou tudo aquilo que nós propomos ao povo de Deus quando falamos da Eucaristia? É muito importante a sua colocação, Padre Ulisses, porque a gente tende a achar que a Eucaristia é uma coisa que é, lógico, Cristo, que a Eucaristia se resume ao sacrário, e olha que estar diante do sacrário é maravilhoso, mas veja, na Bento XVI, na Sacramentum Caritatis, ele falou da pessoa eucarística,
Sim. O que é uma pessoa eucarística? É a pessoa que se entrega, que tem um jeito eucarístico de ser. Então, o jeito da igreja é um jeito eucarístico. Qual é o jeito eucarístico? É o dar-se, Padre Ulisses. Então, eu sou eucarístico na hora que eu me dou, na hora que eu me ofereço para que as pessoas comunguem da presença de Cristo em mim. Veja o poder da Eucaristia e o poder desse modelo eucarístico que Maria se deu o tempo todo. Ela se deu no seu sim, ela se deu na sua vida, na fuga para o Egito, ela se deu em Caná, dar-se, se misturar, se colocar a serviço, ela se deu totalmente igual ao seu filho, né? Seguindo o modelo de seu filho, o exemplo de seu filho. Então, viver eucaristicamente é dar-se o tempo todo a todos e não ficar quietinho no seu canto, né? Apenas em uma atitude de adoração, que é importante, mas a própria dinâmica da Eucaristia, que é a dinâmica mariana da igreja, o jeito de ser, é uma igreja que se dá, uma igreja que se entrega, que comunga e que deixa os outros comungarem de si. Certo, né? E creio que é necessário compreender também que a Eucaristia é mais do que abrir a boca e receber uma hóstia, ou mais do que participar de uma missa, entende? Ou colecionar missa até, mais do que colocar uma intenção na missa, né? É realmente um segmento, assim, o mais íntimo que a gente pode ter de Jesus, né? Eu acho que Nosso Senhor gostaria bem que a gente repetisse as palavras pelas quais Ele se faz presente numa hóstia, né? Tomai e comei, tomai e bebei, né? Ele entrega, é entrega de amor, né? Eu sempre penso que a melhor coisa que a gente faz quando recebe a hóstia é a gente pudesse falar com Jesus, tomai e comei, tomai e bebei, aqui está a minha vida que eu entrego pelo Evangelho, que eu entrego por amor, essa identidade profunda de assimilar o corpo e o sangue de Cristo e fazer que Ele reverbere lá dentro de mim, que Ele produza em mim as atitudes de Jesus quando viveu conosco na terra. Então, aí eu me torno eucarístico, sabe? Não é pedindo graças, não é fazendo isso, fazendo aquilo, mas essa identificação com esse milagre eucarístico que Jesus realiza, né? Em tudo isso, quando a gente vê Nossa Senhora lá em Caná da Galileia, quando a gente vê Nossa Senhora, acompanhando o seu filho o tempo todo, em tudo isso, é essa mulher eucarística que a gente percebe, é essa mulher pisando, a primeira que pisou sobre os passos do seu filho? Sem dúvida. E, Padre Ulisses, é impressionante, né? Toda vez que a gente vai ao Santuário de Aparecida e o Senhor tem essa experiência muito profunda na sua vida em relação ao povo, o quanto a gente percebe que a presença de Maria nesse santuário eucarístico sempre me chama a atenção o lugar que Maria ocupa, que a Mãe Aparecida ocupa na arquitetura do santuário. Veja, no centro do santuário está o altar da Eucaristia. É um grande ventre, mas ela está lá, apontando para o seu filho. Então, cada devoto que frequenta o Santuário de Aparecida está fazendo uma experiência dessa presença eucarística de Jesus e desse olhar eucarístico de Maria. O corpo é do seu filho, corpo, sangue, alma e divindade, mas a presença espiritual e materna é a Virgem que se faz presente em cada celebração. E como o Santuário de Aparecida diz isso para nós, Padre Ulisses? E é tão importante, nós celebramos ontem Pentecostes, né? Eu acho que Pentecostes foi uma grande Eucaristia dos discípulos e apóstolos ali ao redor de Nossa Senhora. Eu quase diria que Nossa Senhora era a celebrante principal, mesmo que não tenha. Mas é tão importante perceber, né, que ali no cenáculo, por exemplo, a figura central era Nossa Senhora, né? E aquilo que o Espírito Santo faz em cada missa, em cada sacramento, né? Essa presença transformadora do Espírito Santo, era Maria que estava servindo de imã, ela que estava atraindo esse Espírito Santo. Como é que você vê, por exemplo, Maria visitando Isabel, Maria no cenáculo, Maria em Caná? Eu tenho a impressão que tudo isso, ela estava quase que celebrando a Eucaristia, levando seu filho e oferecendo seu filho. Eu costumo dizer para os meus alunos, Padre Ulisses, que houve um erro de cálculo de Jesus, né? Porque ele na ascensão, em 40 dias, ele meteu o pé e foi embora, né? Voltou para o Pai. E o Paráclito que ele prometeu só chegou depois de 10 dias. Então,
teve um período da igreja que ela teve de cuidar. Então, não tinha o Filho e ainda não tinha o Espírito, mas tinha a Virgem Maria, a mãe do Filho e aquela que teve uma profunda experiência com o Espírito, pelo menos há 3 décadas antes. Então, a presença de Maria no cenáculo, que também a presença de Maria na igreja ainda hoje, porque permanecemos em cenáculo, a presença da Mãe Aparecida é uma presença não só inspiradora, mas uma presença celebrativa. O senhor falou agora da celebração, a presença é celebrativa, é memorial. A presença, Atos 1,14, a presença de Maria no cenáculo é memorial de que a promessa vai se cumprir, e se cumpriu, a vinda do Espírito, e tudo aquilo que eles viveram com Jesus não foi uma ilusão, porque a mãe dele está conosco. Tem hora, ela não é deusa, mas tem hora que só nos resta Maria perto de nós, a mais humana. Ela é humana como nós, pessoa humana, e nessa hora faz toda a diferença estar com Maria, porque estando com ela, estamos com Deus. Exatamente, né? E para mim bate sempre, entende, essa certeza. Maria é que legitima a presença do verdadeiro, do autêntico Jesus, né? Falar o nome de Jesus como de José é fácil demais. Usar e abusar e, sei lá, o que acontece atualmente em muitos cristãos. Agora é Maria que me faz encontrar, esse é o meu filho, é ele, né? Por isso que em toda a Eucaristia Maria está presente, autenticando a presença do seu verdadeiro filho. E ao mesmo tempo é tão importante que a gente não transforme ou reduza a Eucaristia a uma intenção, né? Alguma coisa que eu faço. Não, a Eucaristia é uma vivência, é uma experiência de encontro, de comunhão, de identidade, identificação nossa lá de dentro da gente, né? Então, jamais existe uma comunhão só com Jesus. Eu recebi Jesus, não, eu recebi o Espírito Santo, eu recebi o Pai, eu estou em comunhão da Trindade, né? É uma antecipação da vida eterna no céu, né? Tudo isso, a gente consegue passar tudo isso, por exemplo, você com seus alunos, como é que é essa experiência eucarística que Maria teve, tem e é um exemplo para nós? Nós temos que ser muito simples, né? Buscar uma linguagem simples, uma mariologia profunda, mas também profundamente popular, né? Então, eu gosto muito de usar comparações. O senhor usou agora uma palavra fantástica, o senhor falou de autenticar. O Papa Leão está lançando hoje a sua encíclica, falando da inteligência artificial, e essa palavra que você usou, autenticar, eu poderia, com todo respeito, dizer uma comparação. Maria é a senha, né, do login para que nós possamos entrar numa profunda vida eucarística. Então, você tem lá o usuário, coloca o usuário e tem uma senha. Então, quem tem a senha Maria, a vida de Maria, o exemplo de Maria, autentica o seu login e consegue viver uma vida eucarística. Quem não tem a senha de Maria vai até assistir, vai ver muita coisa, mas não vai conseguir entrar na profundidade. Então, eu procuro sempre ensinar meus alunos e também nas conferências com comparações, coisas simples. Teologia, Mariologia é algo profundo que precisa ser dito de maneira simples, e estou diante de um grande mestre nisso, que é o Padre Ulisses. Obrigado, um abraço imenso para você, que bom, né? Eu acho que a gente, apesar de não se comunicar, a gente se liga profundamente nesse amor à Nossa Senhora, né? E nesse desejo imenso que essa maravilha ela possa se espraiar, chegar a todo mundo, viu? Eu continuo achando que a melhor oração de ação de graças na Eucaristia é o Magníficat de Maria. Se a gente recebe a Eucaristia, se recolhe, a minha alma engrandece o Senhor. Seria a melhor ação de graças, junto com Nossa Senhora, recitar o seu Magníficat. Meu Deus do céu, que saudade de você, viu? Um abraço imenso para você, para sua esposa, para os seus filhos. Deus que abençoe. Olha, a Aparecida continua no mesmo lugar, viu? Faço favor de vez em quando, direcionar o carro para o lado de cá. Tá? Grande abraço, muito obrigado. Vai ser uma alegria reencontrá-lo. Muito obrigado pela sua contribuição, pela sua partilha, né? E a gente, então, certamente ainda vamos ter assim, um testemunho. Tem alguma coisa, Dani, que você pode oferecer? Tem sim, para a gente ilustrar, né, de maneira real, como o Vinícius e o senhor falaram, não é só falar,
né? Servir a Deus não é só uma tarefa, mas é um grande testemunho e é uma honra também. A gente vai conhecer agora o testemunho do Carlos Caeiro. Ele é ministro da Eucaristia e vai falar um pouco dessa missão e dessa honra de servir a Deus. Vamos acompanhar. Sou ministro da paróquia de São Francisco de Assis. Trabalhamos como auxiliares do Padre André, do Padre Brito, aqui na paróquia. Nós temos como função principal a de levarmos comunhão para os enfermos, em suas residências, em hospitais. É uma alegria enorme a gente poder ter esse encontro com o enfermo, a gente poder chegar ao enfermo na sua casa, na sua residência, dentro das suas possibilidades, que não são muitas, e poder levar Jesus a eles. É um trabalho que só Jesus para poder explicar isso para a gente. É uma alegria que dá para a gente ver como eles ficam assim que recebem a comunhão, como eles ficam quando a gente está chegando com a comunhão. Gostaria muito que todos os ministros pudessem, não só da minha paróquia, mas de todas as paróquias, tivessem consciência do que é levar a comunhão para o enfermo. E quantas pessoas participam, né, Padre? Nossa Servem a vida. Deus. É tão bonito isso aí, entende? Eu acho que é uma das coisas que realmente traz, entende, para a Igreja Católica, essa autenticidade maior com tudo aquilo que é a mensagem de Jesus. E essa autenticidade é na medida em que a gente vai crescendo cada vez mais no sentido da Eucaristia. Eu não gosto de ver a Eucaristia reduzida à devoção, sabe? Sim. Tem que ser muito mais que isso, tem que ser uma experiência de vida, sim, de comunhão, de compromisso missionário, né? E que a gente se alimenta de Jesus não só para falar, ó, meu Jesus, mas é principalmente para caminhar com Ele. Aí a Eucaristia se torna realmente um sacramento de força profunda para a nossa vida. Tá certo, tá vendo? E aí, como você tem agido de forma só devocional ou como missão na sua vida?